No dia 25 de junho celebra-se mais o aniversário da independência de Moçambique. E as cores da bandeira de Moçambique são o vermelho, branco, verde, amarelo e preto. E eu decidi fazer esta make um bocadinho mais colorida, mais vibrante, para celebrar ou para lembrar a data. Vamos ao tutorial? Eu já comecei o tutorial com as sobrancelhas preenchidas e com um lado do rosto, o olho já do lado direito feito, e vou fazer o outro lado. Eu também já apliquei a base e pó, mas ainda não fiz o restante do processo. Vou começar por aplicar uma base para sombras e escolhi esta da NYX, que é o HD High Definition Eyeshadow Base, e vou colocar na minha pálpebra móvel, porque eu já aproveitei o corretivo que usei para dar um bocadinho mais de definição na sobrancelha para espalhar, mas se vocês quiserem podem aplicar em todo o olho. Vou começar com esta paleta da Catherine Nail, está meio acabada, caiu várias vezes. Eu não sei o nome dela aqui, que eu deixei o case no outro sítio, mas vou colocar. E começando com esta sombra, esta sombra laranja e um pincel fofo. Acima do meu côncavo, vou aplicar a sombra com... Vou depositar a sombra, não esfrego ainda. Quando eu achar que o tom de sombra já é bom, eu posso começar a esfumar. Este pincel e esta sombra, ela é a Embark da MAC. Eu gosto muito dela por causa da versatilidade dela. Então eu vou marcar o côncavo, não subo com a sombra, vou marcar o côncavo. O laranja, e se necessário venho e aumentem, mas sem perder a noção do que estão a fazer. Volto a pegar esta sombra não, este pincel, primeiro da sombra laranja, e vou aqui esfumar as duas sombras. Vamos começar a fazer uma espécie de uma sombra, outra sombra, uma sombra, outra sombra. O Jumbo Milk 604 da NYX, eu vou aplicar onde eu colocarei a minha próxima sombra, que será na pálpebra móvel. Ela vai ajudar a dar uma... para que a próxima sombra fique mais fofa, fica mais vibrante. Então, com um pincel de cerdas sintéticas, eu espalho esta sombra. Esta sombra não, esta base para sombras. E este processo também pode ser feito com a mão, sem problema. Depois pego esta sombra que é da linha Mega Metal da MAC, Mega Metal Shadow, e a cor é Particle of Yourself. É um vinho, eu acho que é um vinho. Então, com um pincel como este,
aqueles fofos, não é fofo, gorduchinhos, gorduchos. Eu deposito a sombra com batidas. Vou controlando o degradê, não posso perder o degradê de mão, de vista, não? Para reforçar o degradê e aquela divisória, eu vou levar de novo aquele pincel que usei para aplicar a sombra Embark e vou esfumar esta sombra da Metal Mega Metal, a Spectacle of Yourself. Mantive um pouco da marcação. Eu gosto de, depois de esfumar, pegar de novo o pincel e a sombra e dar um reforcinho aqui, não é? Um reforço. Agora eu vou levar uma sombra iluminadora. Esta é a Amber Light da MAC também, e com um pincel fofo, bem fofo, e vou levar pouco, só para retirar o excesso. E aqui na minha sobrancelha, no meu osso, eu já aplico a sombra e já aproveito mesmo o pincel com a sombra ou com o resto de sombra que existe e já esfumo, mas sem perder o degradê, não percamos o degradê de mão. Agora eu vou levar um pincel lápis, este aqui é o pincel lápis, e uma sombra matte, isto é, matte ou opaca. Esta é a Carbon da MAC, e vou aplicar apenas no meu cantinho externo, aplicar no meu canto externo. Aplico no canto externo, um bocadinho em diagonal, e já vou controlando o que eu estou a fazer. Quando achar que o pincel já tem pouca sombra, eu vou puxar um pouco para dentro. Levo um pincel limpo, este eu já tinha usado no outro olho, e com movimentos suaves, super suaves, eu aplico aqui e esfumo. Por causa do esfumar, a sombra preta como se desvaneceu um bocadinho, então eu volto um bocadinho com mais sombra. Do laranja, pego o pincel e a sombra laranja e vou aqui, aplico um pouco para fazer um reforço. Neste momento é que preciso começar a controlar se os olhos estão parecidos, porque quase nunca é quase impossível ter os olhos 100% iguais, mas sempre que possível temos que nos esforçar para ter os mesmos, para que eles fiquem parecidos, não é? Eu acho que já deu para pintar uma. Vou levar aquele pincel que eu apliquei a sombra iluminadora aqui e vou usar para esfumar e tentar retirar a marcação do olho do laranja aqui. Hora de fazer o delinear. Eu quero fazer um delineado fino,
Então vou escolher um delineador em gel e um pincel super fino. Está sujo porque já usei no outro olho, desculpem. Então vou começar do meio para o canto e depois com movimentos mais suaves vou fazer do meio para ou do início para o meio. Agora eu vou aplicar do início até o meio, tentando reduzir um bocadinho o tamanho do delineado. Agora vamos aplicar, eu gosto de aplicar base para sombras quando eu aplico água aqui embaixo, para garantir que ele tem uma maior fixação. Experimentar em vez de usar um lápis de olho, decidi usar o delineador em gel, só para ver mais ou menos como é que é. Então eu aplico o delineador em gel como lápis. Interno do olho. Com a ajuda do pincel lápis, que já usamos várias vezes neste tutorial, eu pego a sombra preta opaca e aplico pincel. Pego a nossa sombra principal, que é esta Spectacle of Yourself. Eu vou colocar o nome das sombras quando mencioná-las, assim vocês sabem. Não precisam ser as mesmas, né? Então, pincel, eu aplico por cima mesmo da sombra para criar uma espécie de degradê. Agora eu vou aplicar cílios postiços e já volto. Este foi o tutorial, meninas, espero que tenham gostado. Nas bochechas eu usei o blush da MAC Sweet Has Cocoa. É um dos meus blushes favoritos. Ele não tem muita cor, mas tem um bocadinho de brilho. É da linha Mineralize. Então, se você, este é o tutorial, como eu já disse. Se tiverem gostado, façam um joinha. Não se esqueçam de subscrever o canal. E até o próximo vídeo.